Vamos falar de uma norma que, olha, gera muita confusão na gestão de riscos. A ISO 31110. Muita gente acha que sabe o que ela é, mas a verdade é que a enxergam de um jeito bem limitado. E é exatamente isso que a gente vai desmistificar agora. Então, vamos direto ao ponto. Qual é a grande confusão? Essa ideia de que a ISO 31110 é basicamente um catálogo, sabe? Um menu de ferramentas que alguém simplesmente escolhe. Essa é a visão mais comum e, sinceramente, é o grande mito que a gente precisa quebrar. Só que a realidade é outra. E é aqui que a coisa fica interessante. O valor dela é muito, mas muito mais estratégico. O ponto central não é a ferramenta em si, mas sim a sabedoria por trás da escolha. É sobre saber como escolher e aplicar o instrumento certo para, no fim do dia, tomar decisões melhores em cenários cheios de incerteza. Ok, então, se não é só um catálogo, o que é a ISO 31000, afinal? Pense nela como um guia. Um verdadeiro guia que se encaixa perfeitamente na estrutura maior da gestão de riscos, com um objetivo claro: nos ajudar a tomar decisões mais sólidas, mais consistentes. E olha só que legal essa comparação. Aqui a gente vê como a 31010 conversa com a sua irmã mais famosa, a ISO 31000. É uma dupla perfeita. Pense assim, a 31000 nos diz o que fazer. Ela dá os princípios, a estrutura, o processo todo da gestão de riscos. Já a 31010 chega para detalhar o como, sabe? Especialmente naquela etapa super importante que é a avaliação dos riscos. E essa é a definição oficial que reforça tudo isso. Presta atenção nas palavras-chave: orientação sobre a seleção e a aplicação. Viu só? O foco nunca foi a lista de ferramentas, sempre foi o processo de pensamento, o raciocínio para escolher a técnica certa para a situação certa. Para entender essa lógica de guia, vale a pena dar uma olhada em como a norma é estruturada. A organização dela já entrega o jogo. Ela foi pensada para conduzir o raciocínio e não só para jogar um monte de opções na mesa. Basicamente, ela tem três grandes partes. Primeiro, o corpo principal, que dá toda a base, os conceitos, a terminologia. Depois, tem o anexo A, que ajuda a gente a classificar, a entender as características de cada técnica. E aí vem o anexo B, que é o mais famoso, né, onde estão as 42 técnicas. Mas aqui está o pulo do gato. Elas não estão jogadas lá. Elas são organizadas por finalidade, por uso. E essa tabela aqui ilustra isso perfeitamente. Percebe? As técnicas não estão em ordem alfabética, por exemplo. Elas estão agrupadas pelo tipo de problema que resolvem. Ah, preciso identificar riscos? Bom, dá uma olhada na análise de cenários. Preciso decidir entre A e B? A análise de custo-benefício pode ser o caminho. A lógica é toda focada na prática, na aplicação. Isso tudo nos leva a um debate super clássico, né? A eterna briga, análise qualitativa ou quantitativa. Tem muita organização por aí que acha que ser maduro em gestão de riscos é sinônimo de usar modelos matemáticos super complexos para tudo. Mas a norma? Bom, a norma nos mostra um caminho bem diferente. Tem horas que, sinceramente, uma abordagem qualitativa resolve o problema. E resolve muito bem. Uma boa discussão estruturada e pronto. Em outras situações, um método semi-quantitativo pode ser a chave. Sabe, quando a gente precisa comparar riscos com um pouco mais de clareza, mas sem complicar demais. E sim, claro, existem cenários em que os modelos quantitativos fazem todo sentido, onde a complexidade da decisão justifica esse nível de detalhe. A questão não é qual é melhor, mas qual é o mais adequado. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa discussão. Maturidade não é sempre quantificar tudo. Maturidade é saber que nível de sofisticação realmente vai agregar valor. É usar a energia no lugar certo para tomar a melhor decisão possível. E falando em tomar a melhor decisão, a gente precisa tocar num ponto delicado: a incerteza. A norma encara isso de frente, falando sobre o papel do julgamento profissional, principalmente quando o assunto é probabilidade. A norma é bem clara sobre isso. Existem basicamente dois tipos de probabilidade. A objetiva, que é aquela de livro, sabe? Baseada em um monte de dados históricos, frequência, funciona super bem para uma seguradora, por exemplo. Mas, vamos ser sinceros, na maioria dos negócios, a gente não tem essa montanha de dados. E é aí que entra a probabilidade subjetiva, que se baseia na experiência, no julgamento de quem entende do assunto. E essa frase aqui é uma das mensagens mais importantes da norma. O erro não está em admitir que existe subjetividade. O erro é tratar essa subjetividade como se fosse improviso, como um machismo.
Uma boa gestão de riscos entende que os dados têm limites e que o julgamento de especialistas é valioso, desde que seja usado com método, com critério. Bom, com tudo isso em mente, vamos amarrar as pontas e chegar na grande mensagem da ISO 31010. A conclusão é a seguinte, e é fundamental. Uma técnica de análise de risco não é um enfeite, não é algo que se escolhe para deixar o relatório mais bonito, para impressionar na reunião ou para cumprir um protocolo sem sentido. No fim das contas, é simples. Uma técnica é um instrumento. Ponto. É uma ferramenta para ajudar a tomar uma decisão. E o objetivo final é sempre esse: permitir que as pessoas tomem decisões melhores, com mais informação e mais consciência, mesmo quando o futuro é incerto. E é com essa reflexão que a gente fecha. A ISO 31010 nos ensina a mudar a pergunta. Em vez de perguntar qual é a ferramenta da moda ou qual é a mais complexa, a pergunta certa é: qual é o problema real que a organização precisa resolver? E, a partir daí, qual é o instrumento que vai nos ajudar a chegar na melhor resposta do jeito mais inteligente possível?